Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais uma cena em inglês para nível básico ou iniciante e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar a cena aqui em inglês, não tem legenda, mas quando acabar eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura em inglês, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. Today is my birthday. I got this DV cam, so this is my video diary. I'm 25 today. That's a quarter of 100. Today is the first day of the rest of my life. I'm going to get into shape, eat less, exercise more. Oh, did I mention I'm going to go out with David in 2 weeks' time? Yes, David asked me out, and I've got to look good. So, this is my new fitness rota. I'm going to go running once a day, and I'm going to do exercises twice a day, morning and evening, and I'm going to go swimming 3 times a week. And I'm going to eat less. That's every day. No snacks, no crisps, no sweets, and no cake. I start tomorrow. Well, today is my birthday. It's 6 o'clock in the morning and I'm going to go running. And I feel a bit sick, actually. This is really tough. My knees hurt, I've got a bad foot, my back aches, but my stomach, well, it still feels a bit soft actually. But no pain, no gain. I can't go running today. I've got a stomachache from all those abdominal exercises. It really hurts. And, well, it's raining. And it looks really cold. I'll start again tomorrow. I'm into my 2nd week now, and, well, I'm not following the rota. I haven't got enough time, and I've got to have a social life. I know, I shouldn't eat biscuits. But this isn't a snack, it's my dinner. I didn't have time to make anything to eat this evening. I'm just too busy at work. And, well, they are organic. Look.
Okay, I've got 3 days left and I'm going to start running again. Seriously. This is the last day. My date with David's tomorrow, and I've got a bit behind with my training, so today I'm going to do everything. David's going to call for me in a couple of minutes. I'm really excited. And I look okay, I think. Certainly better than I did a couple of weeks ago. I just hope we don't go dancing. My body aches so much. Oh no, not again. Oh dear, I guess I should turn it off. Oh, my back. I can't move. Oh, that's just perfect. Olá novamente, eu já tô com a transcrição em inglês da cena que você acabou de assistir, né? Olha só então. Today is my birthday. I got this DV cam, so this is my video diary. I'm 25 today. That's a quarter of 100. Today is the first day of the rest of my life. I'm going to get into shape. Eat less, exercise more. Oh, did I mention that I'm going to go out with David in 2 weeks' time? Yes, David asked me out. And I've got to look good. So this is my new fitness rota. I'm going to go running once a day. And I'm going to do exercises twice a day, morning and evening. And I'm going to go swimming 3 times a week. And I'm going to eat less. That's every day. No snacks, no crisps, no sweets, and no cake. I start tomorrow. Well, today is my birthday. It's 6 o'clock in the morning, and I'm going to go running. I feel a bit sick actually. This is really tough. My knees hurt. I've got a bad foot. My back aches, but my stomach, it still feels a bit soft actually. But no pain, no gain. I can't go running today. I've got a stomach ache from all those abdominal exercises. It really hurts. And, it's raining. It looks really cold. I'll start again tomorrow. I'm into my 2nd week now, and, I'm not following the rota. I haven't got enough time, and I've got to have a social life. I know, I shouldn't eat biscuits, but this isn't a snack, it's my dinner. I didn't have time to make anything to eat this evening. I'm just too busy at work. And they are organic. Look. Okay, I've got 3 days left, and I'm going to start running again. Seriously. This is the last day. My date with David's tomorrow. I've got a bit behind with my training, so today I'm going to do everything. David's going to call for me in a couple of minutes. I'm really excited and I look okay, I think. Certainly
better than I did a couple of weeks ago. I just hope we don't go dancing. My body aches so much. Oh no, not again. Oh dear, I guess I should turn it off. Oh, my back. I can't move. Oh, that's just perfect. Very good. Então, no vídeo, né, a gente tem uma moça e ela tá falando aí sobre uma rotina fitness que ela vai seguir. E por isso que tá numerado, tá? Aqui, day 1, day 2, day 3, é só os dias lá da rotina dela. Então, ó, day 1, dia 1. Today's my birthday. Today's my birthday. Today is, né? A gente tem um is contraído aqui. Today's my birthday. Is contraído do verbo be, ser ou estar. Então, today, hoje, is my birthday, é o meu aniversário. Today's my birthday, hoje é o meu aniversário. I got this TV cam. I got this TV cam. DV cam é só uma câmera para gravação de vídeo digital, não, digital video, tá? Então, DV cam é uma câmera para gravação de vídeo. Então, I got this. O got aqui é o passado do verbo get, e o verbo get a gente encontra ele aí em uma infinidade de usos, aplicações, significados, assim, digamos. Então, vai sempre depender do contexto, tá bom? O verbo get. I got this TV cam. Então, eu estou com essa câmera de gravação de vídeo, né? Eu tenho essa câmera aqui. I got this TV cam. So, this is my video diary. So, this is my video diary. So... Então, o so, né, que também é uma palavrinha que a gente pode usar de mais de um jeito. So, então, a gente também pode usar o so como tão ou muito. So, então, this is my video diary. Este, lembra que diz isso, esse, isto, este. Este é my video diary. Video tem a ver com vídeo e diary é diário, né? Então, video diary poderia ser aí o meu diário em vídeo, porque ela vai gravar a rotina dela aí por um período. So, this is my video diary. Então, este é o meu diário em vídeo. I'm 25 today. I'm 25 today. Aqui, o que acontece? Lembra que a gente usa o verbo be para falar de idade em inglês, né? Então, I'm 25, ela estaria falando que eu tenho 25 anos. Porém, o today... Hoje, passa a ideia de que hoje ela está completando 25 anos. I'm 25 today. Eu estou com 25 anos hoje. Eu estou completando 25 anos hoje. Tem um jeito que é I'm turning e o número para falar. Literalmente, eu estou fazendo essa idade hoje, tá bom? Então, I'm 25 today. That's a quarter of 100. Então, quarter vem de quarto, né? Um quarto, tá? Não um quarto de cômodo. Esse aí seria room or bedroom, se você quiser falar que é especificamente quarto de dormir. Então, that's a quarter é um quarto. Isso é um quarto of 100 de 100, né? 100 vem de 100. Então, 25 é um quarto de 100. Today is the first day of the rest of my life. Today is the first day of the rest of my life. Today, hoje, is the first day. Então, today is the first day. Hoje é o primeiro dia, the first day, o primeiro dia of the rest of my life. De o resto da minha vida. Rest of my life, resto da minha vida. Today is the first day. Então, hoje é o primeiro dia, first day, primeiro dia of the rest of my life. De o resto da minha vida, do resto da minha vida. I'm going to get into shape. I'm going to get into shape. Então, ó, preste atenção. I'm going to. Vamos começar pelo going to. Going to, que no inglês falado, né, a gente tem a contração informal gonna. Então, I'm gonna get into shape. I'm going to. Going to é uma estrutura, né, que a gente usa para falar de um futuro mais certo. Então, I'm going to, eu estou indo, eu vou. Get into shape. Get into shape é entrar em forma, tá? O into dá essa ideia de dentro, mas no sentido de movimento. Então, entrar. I'm gonna get into shape, eu vou entrar em forma. Shape tem a ver com forma, tá? Get in shape, entrar em forma. Get into shape, ela tá falando do movimento. Então, I'm going to get into shape, I'm gonna get into shape, eu vou entrar em forma. Eat less, comer menos, né? Less, menos. Eat é o verbo comer, então eat less, comer menos. Exercise more, me exercitar mais. Então, eat less, exercise more, comer menos e me exercitar mais. Oh, did I mention that I'm going to go out with David in 2 weeks' time?
Oh, did I mention? Ó, mention vem de mencionar. Did é o auxiliar que a gente tem para constituir o passado simples, né? Frases interrogativas ou negativas no passado simples. Então, did I mention? O did, ele serve para colocar esse mention aqui no passado. Did I mention? Eu mencionei. Did I mention? Eu mencionei. Eu mencionei that, que. Tá vendo que eu falei que o that também poderia ser utilizado como que? Eu mencionei que I'm going to go out. Ó, lembra do going to? Eu vou go out. Go é o verbo ir e out é fora. Go out, ir para fora, sair, né? Ir para fora é o mesmo que sair. Então, go out a gente usa muito como sair, tá? Só tô usando uma lógica aqui para você associar melhor. Mas go out, sair. Então, did I mention that I'm going to go out? Então, eu mencionei que eu vou sair com David in 2 weeks time. 2 weeks time. Time vem de tempo. 2 weeks time. 2 é 2. Week, semana. Essa aspinha aqui indica que tempo de 2 semanas. Então, eu mencionei que eu vou sair com David em um tempo de 2 semanas. Se você tem dúvida nisso, dá uma olhada em case possessive que você vai entender melhor. Então, eu mencionei que eu vou sair com David em um tempo de 2 semanas. 2 weeks time, um tempo de 2 semanas. Yes, David asked me out. Yes, David asked me out. Quem é David? Então, yes, sim, David, essa pessoa é chamada David, asked me out. Ask somebody out. Ask somebody out é convidar alguém para sair. O ask aqui está no passado, então asked me out. Me convidou para sair. O David me convidou para sair, tá? Ask somebody out, convidar alguém para sair. Então, David asked me out. O David me convidou para sair. And I've got to look good. And I've got to look good. Vou falar do I've got aqui agora. I've got é uma estrutura que basicamente significa a mesma coisa que I have. Você sabe o que I have? Eu tenho. Então, I've got a mesma coisa que I have. Qual a diferença? Se você pesquisar, você vai perceber que algumas pessoas vão falar que o I've got é mais utilizado no inglês britânico, enquanto o I have é mais utilizado no inglês americano. Inclusive, no inglês americano também existe I got, né, sem o have. I got, igual que ela falou no início, I got, sem o have, sem o v, né, sem esse aspas e o VE. Então, tem pessoas que vão falar que essa questão de ritmo, né, na fala. De qualquer jeito, o que é importante que você entenda é que I've got e I have passa a mesma ideia de eu tenho. Então, I've got to look good, eu tenho que look good. O verbo look, além de ser o verbo olhar, também faz referência à aparência. Então, eu tenho que parecer bem, né? Minha aparência tem que estar boa. I've got to look good. Eu tenho que estar com boa aparência. Ela quer dizer isso. I've got to look good. Então. This is my new fitness rota. This is my new fitness rota. This is, ela pega um papelzinho e mostra, né? This is my new fitness rota. Esta é a minha, este é o meu new fitness rota. Fitness é uma palavra que a gente já usa demais no português, e rota aqui nesse caso seria como se fosse o calendário fitness que ela vai seguir, né? Então, this is my new fitness rota. Este é o meu novo calendário fitness, né? O meu novo, que é a minha agenda fitness, o meu novo cronograma fitness, tá? This is my new fitness rota. I'm going to go running once a day. I'm gonna go running once a day. I'm going to go running. Então, I'm going to go running. I'm gonna go. Eu vou ir. Lembra do I'm going to. Então, eu vou ir. Running, correr. Por que que o running tá com ing? Porque ele se torna um objeto. Eu vou ir correr. Ele tá sendo substantivado, né? Então, I'm going to go running. Eu vou correr once a day. Uma vez por dia. Once tem a ver com uma vez, então ó, eu vou correr uma vez por dia. Once a day, a gente usa muito a day, a week, a month para falar de por período. Então, a day, uma vez por dia, né? Once a day, uma vez por dia. And I'm gonna do exercises. I'm going to do exercises twice a day. E eu vou fazer, fazer exercises, exercícios, twice a day, 2 vezes por dia. And I'm gonna do exercises twice a day. Eu vou fazer exercícios 2 vezes por dia. Twice, 2 vezes por dia. Morning and evening. Morning and evening.
manhã e noite. Morning and evening, manhã e noite. And I'm going to go swimming 3 times a week. And I'm going to go swimming 3 times a week. Então, e eu vou ir nadar, swim, vem de nadar, né? Swimming, o mesmo caso aqui do running, tá? Substantivado. And I'm going to go swimming, e eu vou nadar 3 times a week. 3 vezes por semana. 3 times a week, 3 vezes por semana. And I'm going to eat less. And I'm going to eat less. And I'm going to, e eu vou, e eu estou indo, né? E eu vou eat less, comer menos. And I'm going to eat less, e eu vou comer menos. That's every day. That's every day. Isso é todo dia, né? O that's, isso aí, o fato de comer menos, é every day, é todo dia. That's every day. Então, eu vou comer menos todos os dias. No snacks, no crisps, no sweets, and no cake. No snacks, no crisps, no sweets, and no cakes. No snacks. Snacks seriam esses lanchinhos, esses salgadinhos, né? Essas besteirinhas que a gente fala. Não sei como você chama aí, mas aqui a gente chama de besteira, né? Para de ficar comendo besteira o dia inteiro. Aquelas coisas que toda hora a gente fica beliscando. Esses lanchinhos, né? Então, no snacks, sem lanchinhos. E geralmente lanchinhos que não são opções saudáveis, né? Tipo assim, bolacha recheada, alguma coisa frita. Esse tipo de besteirinha que a gente fica beliscando, né? Então, no snacks. No snacks, então sem esses lanchinhos. No crisps. Sem crisps é um jeito que a gente tem aí de falar de geralmente batata frita, né? Tem gente que usa crisp para falar de salgadinhos também. Esses salgadinhos que são batatas, né? Em pacotes. Então, que a gente compra no supermercado é esse tipo de batata. Então, no crisps, sem batatas fritas. No sweets, sem doces. And no cake, e sem bolo. Toda vez que você vê essas palavras, o snack, crisp, é bom você colocar em imagens, né? Você digita lá no Google, imagens, coloca snack, coloca crisps, que você vai ver o tanto de exemplo que aparece. Eu acho a melhor forma, porque não abriga só uma tradução exata, tá? É uma pequena variedade. Então, no snacks, no crisps, no sweets, sem doces, and no cake, e sem bolo. Cake é bolo, né? No cake e sem bolo. I start tomorrow. I start tomorrow. Eu começo amanhã. I start tomorrow. Eu começo amanhã. Well, today's my birthday. Well, today's my birthday. Ela pega um bolo lá pra eu comer. Bem, hoje é o meu aniversário, né? I start tomorrow. Well, today's my birthday. Eu começo amanhã. Bem, hoje é o meu aniversário. Day 2, dia 2. It's 6 o'clock in the morning. It's 6 o'clock in the morning. Então, são 6 horas da manhã. 6 o'clock in the morning. São 6 horas da manhã. O o'clock a gente usa para falar de horários em ponto, né? Então, it's 6 o'clock in the morning. São 6 horas da manhã. And I'm going to go running. And I'm going to go running. E eu estou indo ir correr, né? Eu vou correr. Tá vendo que eu estou indo ir fica estranho? Então, eu vou correr. And I'm going to go running. E eu vou ir correr. I'm going to go running. I feel, feel é o verbo sentir. Então, I feel, eu me sinto... Well, I feel a bit sick, actually. Well, bem, I feel a bit sick, actually. Eu me sinto... Bit tem a ver com pouco, né? Um pouquinho. I feel a bit, eu me sinto um pouco sick, doente. Então, eu não tô muito bem, não. I feel a bit sick, actually. Eu me sinto um pouquinho doente, né? Esse I feel a bit sick. Não tô no meu melhor dia. Sabe quando você amanhece mais indisposto? I feel a bit sick, actually. Eu me sinto um pouco indisposta, na verdade, né? Day 3. This is really tough. This is really tough. Tough é duro, difícil, tá bom? Então, this is really tough. Isso é muito difícil. This is really tough. Isso é muito difícil. Really tem a ver com realmente, muito, né? A gente utiliza o really como realmente, como sério também, né? Really, alguém te fala alguma coisa, você fala really, sério. Também como muito. Então, this is really tough. Isso é muito difícil. My knees hurt. My knees hurt. Knees são joelhos. Então, meus joelhos doem. Hurt vem de doer, machucar. Então, my knees hurt. Meus joelhos doem. Hurt é o verbo machucar. Tá, também pode ser utilizado como algo que doeu. Então, my knees hurt. Meus joelhos estão
doloridos, machucados, né? My knees hurt. Meus joelhos doem. I've got a bad foot. I've got a bad foot. Eu tenho, lembra do I've got? Eu tenho a bad foot. Um pé ruim. O que acontece? Ela tá falando aí também que o pé dela não tá muito bom. I got a bad foot. Um dos meus pés, né, está dolorido. Eu tô com um pé ruim. Um pé meu tá doendo. Eu tô com dor em um pé. My back aches. My back aches. Vou chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, olha que interessante, ela usou 3 jeitos diferentes de se referir a dores no corpo dela. My knees hurt, I've got a bad foot, my back aches. Tudo aí ela tá falando de dor. Então, meus joelhos estão doendo, eu tô com um pé dolorido, my back aches. Ache tem a ver com dor. Então, my back aches, minhas costas doem, né? My back, minhas costas, aches, doem. Por que o aches está terminando aqui com S? Porque my back é a terceira pessoa do singular e tá no presente simples, né? Então, é a terceira pessoa do singular no presente simples, os verbos sofrem essa alteração aí do S. Se você não conhece isso, é importante você dar uma olhada, porque não é só colocar um S em todo o verbo. Então, my back aches, minhas costas doem. É o que eu quis dizer, que tem alguns verbos que que sofrem alterações, né, aí nas últimas letrinhas. Então, depois, se você não sabe sobre isso, não tem ideia do que eu tô falando, depois dá uma pesquisada aí. Terceira pessoa do singular, presente simples. Você vai entender melhor. Então, my back aches, minhas costas doem. Mas, my stomach, o meu estômago, ela quer falar da barriga dela, né? My stomach, bem, it still fits a bit soft, actually. Barriga belly, tá? My stomach, meu estômago, bem. Essa região estomacal aqui, né? Bem. It still feels a bit soft. Still é ainda. It aqui fazendo referência ao estômago, né? A região estomacal que ela tá mostrando. Feels tem a ver com sensação, sentir. O S aí de terceira pessoa no singular, no presente simples. A bit soft, um pouquinho macio, né? Então, o meu estômago ainda tá mole, né? Minha barriga ainda tá mole, não tá dura, endurecida, igual uma barriga trincada geralmente fica. Então, my stomach, meu estômago, bem. It still feels a bit soft. Ainda está um pouquinho mole, actually, na verdade, né? Actually, na verdade. But no pain, no gain. Mas no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Você já deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida, né? No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Very good. Day 5. I can't go running today. Eu não posso ir correr hoje, ó. Can't. Can é um verbo modal. Indica poder, conseguir, né? Tem aí a ver com capacidade, habilidade, permissão. Só que aqui tá cannot. Negativo e contraída. Cannot, só que aí tá contraído, fica can't. Então, I can't go running today. Eu não consigo ir correr hoje. I can't go running today. Eu não consigo ir correr hoje. I've got a stomachache from all of those abdominal exercises. Primeiro, por que aqui tá ache e não aches? Aqui a gente tá usando ache como verbo, né, de dor. Então, my back aches, minhas costas doem. Aqui a gente tá falando da palavra dor. Então, I've got a stomachache, eu tenho uma dor de estômago. A gente usa muito I've got para falar de dor. I've got a headache, eu estou com dor de cabeça, por exemplo. I've got a stomachache, eu estou com dor no estômago. Essa dor no estômago, de novo, é uma dor aí na região estomacal. From all of those abdominal exercises, de todos aqueles exercícios abdominais. Those é plural de that, né? Aquilo, aquele. Então, from all of those abdominal exercises, de todos aqueles exercícios abdominais. Eu estou com dor na região aqui do estômago, né? De todos aqueles exercícios abdominais. It really hurts. Realmente machuca, realmente dói. Aí tá vendo que o hurt aqui já tá com S? Por isso, terceira pessoa do singular, presente simples. It really hurts. Dói muito, machuca muito. Nesse sentido, né? Realmente dói. And
well, it's raining. And, well, it's raining. And, well, it's raining. E, bem, né? Well, bem. It's raining, está chovendo. It's raining, está chovendo. Rain é chover, raining, chovendo, né? Então, it's raining, está chovendo. It looks really cold. It looks really cold. Então, lembra que eu te falei que look é muito utilizado para falar de aparência, né? Então, não só de pessoas, mas também de situações, ambientes. Então, it looks really cold. Parece realmente frio, parece muito frio, né? Cold, frio. It looks really cold. Parece muito frio. It aqui porque a gente sempre precisa iniciar uma oração em inglês com um sujeito. Então, it looks really cold. O it é o quê? O dia lá fora, né? A temperatura parece muito frio. Parece muito fria a temperatura, parece muito frio o dia. I'll start again tomorrow. I'll start again tomorrow. I'll start again tomorrow. Essa aspa com LL é o verbo will. E aqui tá contraído, né? Então, I will, I'll start again tomorrow. O verbo will é um modal. E um dos usos dele também é indicar futuro. Qual a diferença da estrutura going to pro will? Bem, tem várias, né? Tem algumas aí, mas a mais comumente mencionada é que o going to é um futuro mais iminente, né? Um futuro mais certeiro. Enquanto o will é um futuro, mas I'll start again tomorrow. Eu vou começar de novo amanhã. Esse vídeo é perfeito pra você entender o will, porque, né, ela já tá falhando, então I'll start again tomorrow. Eu vou começar de novo amanhã. É algo que vai acontecer, mas já não é tão certo igual quando ela tá falando lá do going to, né? Eu vou fazer isso, já é mais determinado. Então, I'll start again tomorrow. Eu começarei de novo, again de novo, novamente, tomorrow, amanhã. Very good. Day 8. Dia 8. Oitavo dia. I'm into my second week now. I'm into my second week now. Lembra que eu falei que o into era dentro, né? Mas indicando um movimento. Então, I'm into my second week now. Você pode traduzir como eu estou entrando na minha segunda semana agora. Então, eu comecei minha segunda semana agora. Second, segunda e week, semana. Então, second, eu falei segundo, porque é segundo de número ordinal, é segundo de instante, né? Wait a second, espere um segundo. I'm into my second week now. Então, eu estou na minha segunda semana agora, now, agora, and, well, I'm not following the rota. I'm not following the rota. I'm not following, eu não estou seguindo, follow vem de seguir, following, seguindo. Então, I'm not following, eu não estou seguindo the rota. O rota seria aquele cronograma lá que ela fez, então eu não estou seguindo o cronograma. Rota tem outros usos, tá? Neste contexto aqui, que é o cronograma dela. I haven't got enough time. I haven't got enough time. Vou te dar uma dica para você entender esse haven't got de um jeito bem fácil. Lembra que eu te falei que o I've got é a mesma coisa de eu tenho? Lembra aí, né, que eu falei que I've got é a mesma coisa de eu tenho. Essa aspazinha com o V é do have, nada mais é do que have. Então, I have got só tá contraído. Então, o have aqui vai estar sem contrair, vai estar have, não está contraído, e negativo, né? Have not. Por quê? Porque já é o not que está contraído. Então, se I've got é o mesmo que eu tenho, o mesmo que I have, então I haven't got é o mesmo que I don't have, eu não tenho, ok? Então, I haven't got enough time, eu não tenho tempo suficiente. Enough vem de suficiente. I haven't got enough time, eu não tenho tempo suficiente. And I've got to have a social life. And I've got to have a social life. E eu tenho que ter, então I've got to have, eu tenho que ter, eu preciso ter, né? A social life, uma vida social. And I've got to have a social life. E eu tenho que ter uma vida social. I know, I shouldn't eat biscuits. I know, eu sei. I know. Não é o verbo saber ou conhecer, né? Então, eu sei. I shouldn't eat biscuits. Então, ó, should. O should, ele é um verbo modal e ele pode ser utilizado aí para dar conselhos, né? Você pode dizer algo que alguém deveria ou não fazer. E o should também pode ser utilizado para expressar expectativa, né? Quando você acha que algo é ou não é, que algo vai ou não acontecer. Por exemplo,
The movie should be good. O filme deve ser bom, né? Tá todo mundo assistindo, comentando positivamente, então o filme deve ser bom. Esse tipo de expectativa, né? De dedução. I shouldn't eat biscuits. I shouldn't eat biscuits. Só que aqui tá should not, tá negativo e contraído. Então, I shouldn't, eu não deveria eat biscuits, comer biscoitos. I shouldn't eat biscuits. Eu não deveria comer biscoitos. But this isn't a snack. But this isn't a snack. This isn't. Is not contraído e negativo. But this isn't. Mas isso não é a snack. Um lanchinho. Lembra que eu falei lá que o snack a gente usa para falar desses lanchinhos que a gente faz entre uma refeição e outra, essas beliscadinhas? Então, but this isn't a snack. Mas isso não é um lanchinho, né? Isso aqui não é um lanchinho. It's my dinner. It's my dinner. É o meu jantar. Dinner, jantar. It's my dinner. É o meu jantar. I didn't have time. I didn't have time. Então, eu não tive tempo. Lembra que eu falei que o did é o auxiliar que a gente tem para construir frases negativas ou interrogativas no passado simples. Então, só que aqui tá did not, frase negativa. I didn't have time. Então, eu não tive tempo. O did, ele tá colocando o have aí no passado. Então, I didn't e tá negativo. I didn't have time. Eu não tive tempo to make anything to eat this evening. To make anything to eat this evening. De fazer nada, então o make aqui, fazer, preparar, anything, nada, to eat this evening, para comer essa noite. Então, I didn't have time to make anything to eat this evening. Eu não tive tempo de preparar nada, né, anything. Anything pode ser nenhuma coisa ou qualquer coisa, vai depender de frase negativa ou afirmativa. Geralmente, frases negativas, o anything é nada, e frases interrogativas é qualquer coisa, alguma coisa. Então, I didn't have time to make anything to eat this evening. Eu não tive tempo de preparar nada para comer essa noite. I'm just too busy at work. I'm just too busy at work. Então, just é uma palavrinha aí que a gente pode utilizar no sentido de apenas, só, mas também para dar ênfase. Então, I'm just too busy. Busy, cheio, ocupado. Então, eu tô muito ocupada at work, no trabalho. Too busy, muito ocupada at work, no trabalho. E o just tá dando essa ênfase. Então, I'm just too busy at work. Eu estou muito ocupada no trabalho. Tá, não é muito. É só o just que tá dando a ênfase de que é muito ocupada no trabalho. And well, they are organic. And well, e bem, they are organic. Eles são orgânicos, né? Ela mostra lá a embalagem. They are organic. Eles são orgânicos. Look. Veja, olhe, look, olhe, né? Day 11, dia 11, 11º dia. Ok, I've got 3 days left. Ok, I've got 3 days left. Ok, eu tenho 3 dias restantes, né? Ó, left, além de ser esquerda, também pode ser o passado do verbo leave, que é sair ou deixar, e também pode ser algo que restou. Então, I've got 3 days left. Eu tenho 3 dias restantes, né? Eu tenho 3 dias sobrando. Faltam 3 dias. And I'm gonna start running again. Então, and I'm going to start running again. Tá vendo que aqui ela usou o going to? Então, ela tá mais decidida. I'm going to, ela quer dizer que é mais certo. I'm going to start running again. Eu vou começar a correr de novo. And I'm going to start running again. E eu vou começar a correr de novo. Seriously. Sério. Seriously, sério. Day 13, dia 13, né? 13º dia. Day 13. This is the last day. This is the last day. Este é o último dia. Ó. Last tem a ver com último. Day, dia. Então, this is the last day. Este é o último dia. My date with David's tomorrow. My date with David is tomorrow. Que a gente tem o is contraído. Então, my date with David's tomorrow. My date, meu encontro. Date é muito utilizado para falar de encontro, tá? Então, my date with David's tomorrow. Meu encontro com o David é amanhã. Tomorrow, amanhã. I've got a bit behind with my training. I've got a bit behind with my training. I've got a bit behind with my training. Ó, I've got, esse tempo todo, né? Tô falando aqui que é o mesmo que I have.
eu tenho. Então, I've got a bit behind. Bit vem de pouco ou pouquinho, a gente também já viu anteriormente. Behind é atrás. With my training, com o meu treinamento. Então, eu tenho um pouco atrás com o meu treinamento, não faz sentido algum. Você tem que ter em mente que nem sempre a tradução literal vai fazer sentido, até porque são idiomas diferentes, então há jeitos diferentes de expressar algumas ideias. Você tem que entender o que a pessoa quer dizer, a situação. Então, I've got a bit behind with my training. Eu estou um pouco atrasada, eu fiquei um pouco para trás com o meu treinamento, eu estou um pouco atrasada com o meu treinamento. Tá bom? I've got a bit behind with my training. Eu fiquei um pouco para trás, eu estou um pouco atrasada, né? I've got a bit behind é um jeito de você falar que você ficou para trás em alguma coisa, que você tá um pouco atrasado. With my training, com o meu treinamento, com o meu treino, né? Com minhas práticas lá, fitness. So today, I'm going to do everything. So today, então hoje. So today, então hoje, I'm going to do everything. I'm gonna do everything. Eu vou fazer tudo. Everything, tudo. I'm going to do everything. Eu vou fazer tudo. Day 14. Day 14, dia 14, 14º dia. Day 14. David's going to call for me in a couple of minutes. David is going to call for me. Então, David is going to call for me. David is going to, aqui só tá contraído is. David vai call, ligar for me, para mim, in a couple of minutes. Couple, poucos, alguns, então em alguns minutos. David is going to call for me in a couple of minutes, em alguns minutos. Couple também pode ser casal, né? Então, David's gonna call for me in a couple of minutes. David vai ligar para mim em alguns minutos. I'm really excited and I'm really excited. Excited tem a ver com empolgado, animado, então I'm really excited. Eu estou muito animada. And I look, e eu pareço, né? A minha aparência. Well, I look okay, I think. Well, I look okay, I think. Bem, eu estou ok, eu acho, né? A minha aparência está ok, I think. Eu acho. Think, pensar ou achar. Certainly, certamente. Better than I did a couple of weeks ago. Better than I did a couple of weeks ago. Better é melhor. O que acontece? A gente tem o ER, que é um sufixo comparativo, então indica mais que. Best já vem de melhor, só que better, em português, mais melhor, fica incorreto. Então a gente vai deixar só como melhor. Mas, por exemplo, fast, que é rápido, faster, mais rápido, ok? Então, better, melhor, than, do que, I did, do que eu fazia. Eu fazia o quê? Do que eu me parecia a couple of weeks ago, algumas semanas atrás. Certainly, certamente, melhor do que eu me parecia algumas semanas atrás, né? Better than I did a couple of weeks ago, melhor do que eu me parecia algumas semanas atrás, né? Weeks ago, semanas atrás. I just hope we don't go dancing. I just hope. Hope tem a ver com esperar, ter esperança. Então, I just hope. Eu só espero. Hope também é esperança, né? Então, I just hope. Eu só espero. We don't go dancing. We don't go dancing. Que a gente não vá dançar, né? Que a gente não dance. We don't go dancing. Que a gente não vá dançar. Então, I just hope we don't go dancing. Eu só espero que a gente não vá dançar. Que a gente não dance. My body aches so much. My body aches so much. Então, my body, meu corpo, aches, dói, so much. Much já é muito. So much, muito, né? My body aches so much. Meu corpo dói muito. A câmera dela cai, né? Oh, no, not again. Oh, no, not again. Oh, não, de novo não, né? De novo não, porque a câmera dela também cai no início do vídeo. Então, oh, no, not again. De novo não. Oh, dear. Oh, dear. So, dear, oh, minha nossa, né? Dear é querido, mas aqui, como ela não tá falando com ninguém específico, oh, dear. Oh, minha nossa, nesse sentido. I guess I should turn it off. I guess I should turn it off. Então, I guess, eu acho, I should, que eu deveria, lembre do should. Então, I should, que eu deveria,
turn it off. Turn something off, desligar. Da mesma forma que turn something on, ligar. Ligar alguma coisa, né? Algum aparelho, alguma máquina. Então, I guess I should turn it off. Eu acho que eu deveria desligá-la, né? Desligar a câmera. Aí ela sente uma dor. My back, minhas costas. My back, porque ela abaixa ali para desligar a câmera. Então, my back, minhas costas. I can't move. Entrevou. I can't move. Eu não consigo me mexer. Move tem a ver com mexer. I can, conseguir, poder, lembrei do can, né? O modal, capacidade, habilidade, permissão, só que aqui tá negativo. Então, I can't move. Eu não consigo me mexer. Oh, that's just perfect. O inglês dela é britânico, né? Então, ela fala perfect. Oh, that's just perfect. Ela não puxa tanto R. Então, that's just perfect. Isso é just perfect. Ao just, aí dando ênfase, né? Isso é perfeito. Então, that's just perfect. Isso é simplesmente perfeito. That's just perfect. Bem na hora que tocou a campainha, ela entrevou. Então, that's just perfect. Que ótimo, né? Maravilha. Isso é perfeito. Ok? Very good. Então, vou deixar a cena novamente para você assistir, conferir aí. Se você quiser fazer download do material, né? No caso, a transcrição em inglês mais o áudio, basta você visitar o nosso site. Para acessar o nosso site, é só clicar no link que fica na descrição ou no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Today is my birthday. I got this DV cam, so this is my video diary. I'm 25 today. That's a quarter of 100. Today is the first day of the rest of my life. I'm going to get into shape, eat less, exercise more. Oh, did I mention I'm going to go out with David in 2 weeks' time? Yes, David asked me out, and I've got to look good. So, this is my new fitness rota. I'm going to go running once a day. And I'm going to do exercises twice a day, morning and evening. And I'm going to go swimming 3 times a week. And I'm going to eat less. That's every day. No snacks, no crisps, no sweets, and no cake. I start tomorrow. Well, today is my birthday. It's 6 o'clock in the morning and I'm going to go running. And I feel a bit sick, actually. This is really tough. My knees hurt, I've got a bad foot, my back aches, but my stomach, well, it still feels a bit soft actually. But no pain, no gain.
can't go running today. I've got a stomachache from all those abdominal exercises. It really hurts. And, well, it's raining. And it looks really cold. I'll start again tomorrow. I'm into my second week now, and, well, I'm not following the rota. I haven't got enough time, and I've got to have a social life. I know, I shouldn't eat biscuits. But this isn't a snack, it's my dinner. I didn't have time to make anything to eat this evening. I'm just too busy at work. And, well, they are organic. Look. Okay, I've got 3 days left and I'm going to start running again. Seriously. This is the last day. My date with David's tomorrow, and I've got a bit behind with my training, so today I'm going to do everything. David's going to call for me in a couple of minutes. I'm really excited. And I look okay, I think. Certainly better than I did a couple of weeks ago. I just hope we don't go dancing. My body aches so much. Oh no, not again. Oh dear. I guess I should turn it off. Oh, my back. I can't move. Oh, that's just perfect.